Às vezes tem pessoas que perguntam, pô, mas ele está na igreja, diz que é crente, mas está doente, anda sempre doente, ou às vezes passa pelo problema de enfermidade. Meu amigo, minha amiga, enquanto nós viver nesse mundo, nós estamos sujeitos a qualquer coisa. Não importa que você esteja na igreja, porque nós temos carne. Deus não quer esse corpo, Ele quer a nossa alma. Tá? Nós temos vários exemplos de crentes na Bíblia, de grandes homens e mulheres de Deus, que adoeceram. Isso não quer dizer que eles estão doentes por causa do pecado. Claro que existem exceções da doença do pecado, entendeu? Também existe quando a pessoa não abandona o pecado, as doenças vêm e fica difícil de ser curado. É tão verdade que às vezes ela, até tomando remédio, ela continua doente, cai no hospital e às vezes até morre daquela doença ali. Mas a diferença está quando você está sujeito a ficar doente, mas Deus vê que você está bem, Ele te cura. Pode ir até para a UTI. Se Ele vê que tu está bem, Ele te livra lá das duas mortes, a morte espiritual e a morte carnal. Porque existem duas mortes, a morte física, onde todos nós aqui, seres humanos, um dia vão passar pela morte na terra, mas tem que ver se tu vai cair na morte espiritual, que é o inferno. Mas nós temos exemplo aqui na Bíblia, no livro de Isaías 38, que o profeta Isaías disse assim, no capítulo 38, adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, e veio ele, o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não vai mais viver. Então virou Ezequias seu rosto para a parede, orou ao Senhor e disse, meu Senhor, peço que lembre agora de que andei sempre correto diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muito. Aqui está a razão que Ezequias era um grande homem de Deus, mas ele recebeu a notícia de uma doença mortal, que ele ia morrer. Como ele era um homem de Deus, e vivia em fidelidade com Deus, como diz aqui a palavra, andava reto aos olhos do Senhor, Deus ouviu a oração dele. Quando o crente que está bem, ele cai doente, e Deus vê que a oração dele é sincera, que ele não anda fazendo a vontade do diabo, ele não tem mágoa de ninguém, não tem ódio de ninguém, ele não fala mal de ninguém, com certeza Deus cura ele. Tá? Foi o que aconteceu com o rei Ezequias, que era muito usado por Deus. E Deus atendeu a oração de Ezequias quando ele chorou, dizendo, o que eu fiz para receber essa notícia que eu vou morrer? Às vezes tem doença que todos nós, às vezes, temos sujeito a um dia passar, mas se você orar e te queixar para Deus, dizer que você não está fazendo
a vontade do diabo e sim a de Deus, Deus ouve a tua oração. Deus só não ouve a oração quando a pessoa é rebelde, ela não aceita a exortação, ela não aceita a pregação, os ensinos bíblicos. Aí Deus se afasta, tá? Porque aqui no livro de Isaías 38, assim como o poderoso Deus atendeu o pedido de Ezequias, ele atende prontamente aquele que busca, transformando qualquer situação, por mais difícil e irreversível que possa parecer. Então aqui está a prova que o crente está sujeito a adoecer, mas vai depender da condição espiritual dele com Deus, para que Deus possa, no dia do mal, ouvir a oração dele. Aqui Deus atendeu a oração de Ezequias, porque ele se queixou e disse para Deus que ele era uma pessoa correta, vivia na obediência a Deus. Então Deus se sente na obrigação de livrar qualquer pessoa que esteja bem com Deus. Tem pessoas que ficam até zombando, olha lá o crente doente. Às vezes aquilo ali é uma prova. Você quer ver se é verdade ou não? No livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, Deus diz, o apóstolo Paulo se queixou para Deus daquela enfermidade também. O apóstolo Paulo, grande homem de Deus, também adoeceu. E ele disse para Deus, por que eu estou doente? E no capítulo 12, versículo 7 de 2 Coríntios, Deus disse para ele, para que tu não te exaltasse pelas excelências das revelações, eu coloquei um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para te esbofetear, a fim que tu não te exalte. Aqui está também outra prova que Paulo, grande apóstolo Paulo da Bíblia, também adoeceu e se queixou. E 3 vezes ele orou ao Senhor para que saísse aquela doença. Mas Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então aqui Jesus disse para Paulo, quando ele se queixou, a minha graça te basta. O que quer dizer a minha graça te basta? Importa que eu estou no controle da tua vida. Não fica triste, porque eu permiti que Satanás te esbofetasse, que Satanás te colocasse essa doença por causa do orgulho. Justamente, às vezes, tem certas doenças que vêm para a pessoa não se orgulhar, para ela se apegar mais com Deus. Porque tem pessoas e quando começa a dar tudo certo para ela, ela começa a se exaltar, ela começa até a se orgulhar. E Deus às vezes permite. Inclusive tem outra referência lá do livro de Jó, quando Deus disse para o diabo, observasse o meu servo Jó, íntegro, reto, e que se desvia do pecado. E o diabo disse para Deus, também tu dá tudo para ele? Deixa eu tocar nele para te ver como ele vai te largar. Hoje ocorre muito isso. Tem muitas pessoas dentro da igreja que só quer bênção, mas não quer passar por luta.
Ela acha que Deus é obrigado a viver a vida toda livrando ela de todo mal. Então ali nessa passagem de Jó, Deus disse para o diabo, então pode tocar nele, só não mata ele. Então a morte geralmente só vem quando a pessoa está no pecado. Embora todos um dia vão morrer, mas vão morrer de velhice, entendeu? Não por desgraça. Tem uns que morrem de desgraça. Ali o diabo entrou na família de Jó e destruiu com desgraça. Matou a família dele toda, matou todos os filhos, matou o gado, incendiou o celeiro dele, destruiu com todo o gado. Enfim, fez uma maior desgraça. Mas Jó se manteve firme na fé e não saiu da presença de Deus. E lá na frente, Deus deu tudo em dobro para Jó. Por isso que a pessoa não pode achar que às vezes a pessoa ficou doente, porque que os outros vão, o que os outros vão dizer? Eu agora estou na igreja, estou doente. Nós temos sujeito a tudo, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós temos sujeito a tudo. Mas o importa é aquela palavra que está no livro de Mateus 16, 26. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? Que adianta tu ter tudo na vida, tá tudo certinho, cheio de saúde, cheio de dinheiro, cheio de bens material, tudo dá certo, e depois, quando morrer, se acordar lá no inferno. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 16, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Aqui para encerrar, no Salmo 41, do versículo 3, diz assim a palavra de Deus: o Senhor te sustentará no leito de enfermidade, e tu o restaurarás na sua cama da doença. Outra mensagem que prova que qualquer um de nós, mesmo na presença de Deus, temos sujeito a adoecer. Porque vou repetir de novo, nós somos carne, enquanto nós vivermos esse mundo, nós temos sujeito a adoecer. Mas vai depender aonde tu vai parar e como Deus vai te sustentar desse leito de hospital. Aqui a pessoa estava dentro do hospital, e dentro do hospital Deus foi lá e curou ela. Tem certas doenças que vêm, como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios 12, para que a pessoa não se exalte, para que a pessoa não venha se orgulhar. Amém, queridos? Então, essas pessoas que às vezes até vão pela internet zombar, como agora eu tenho visto aí, desses filhos do diabo, zombando de um grande homem de Deus aí que está doente, porque o diabo está usando eles. Eles não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Bíblia. Amém, querido? Claro que nós temos que estar sempre na obediência a Deus, para que você não possa cair em cima de uma cama. Mas mesmo que se você estiver bem, se estiver agradando a Deus, você cair lá, Deus não vai deixar o pior acontecer contigo. Deus cura, liberta e transforma. Fique todos com Deus. Se você se agradou dessa live, por gentileza, se inscreva no meu canal para que eu possa pregar mais a palavra de Deus. Fique todos com Deus em nome de Jesus.